Meus irmãos, nós estamos alegres por estar na casa do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez, né? Então, hoje pela manhã tivemos um tempo abençoado na escola bíblica dominical, né? Então, né, que Deus abençoe, né, as nossas vidas agora também, como foi pela manhã, né? Que possamos ser abençoados aqui nesse culto, né? Então, estamos diante do Deus, Criador do céu e da terra. Irmãos, vamos, né, reverenciá-lo, glorificá-lo, né, que os nossos pecados, né, possam ser limpos por Ele, que as nossas vidas sejam consagradas agora nesse momento, né, diante de um Deus tão grande. Esse é o dia que o Senhor nos fez, então, regozijemos-nos, né, e alegremos-nos nele, né, graças a Deus por esse dia, né. Então vamos ter esse tempo abençoado nessa noite. Vamos nos colocar em pé, vamos orar pelo nosso pelo culto nesse momento, né? Que Deus receba o nosso culto, seja conosco, fale conosco, trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações, né? E que possamos sair daqui melhores, né? E quando aqui chegamos. Só vamos ter uma palavra de oração, né? Qualquer irmão ou irmã que sentir o desejo, ore por favor, dando início ao nosso culto. Oremos. Sim. Para a duração de cada irmão que está aqui hoje, Pai, vai receber a mensagem. Nós possamos agradar ao Senhor, Pai, de tudo que sai dos nossos pensamentos, tudo que foi falado. Nós temos humildade, Pai, para poder corrigir aquilo que precisa ser fala cada um do Pai. Abençoe aqueles que ainda não chegaram, que não poderão hoje, mas que sabem as suas coisas. Senhor, existe o coração de cada um. Agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aqueles que vão citar versículos podem vir à frente, né? E os irmãos que não podem assentar-se. Então, vamos citar versículos, né, da palavra de Deus. E aí, se porventura você tem dificuldade, né? Já começa a treinar né? Põe uma meta aí. Eu vou falar um versículo, né, no mês que vem. E aí você começa a treinar. Eu me lembro de uma ocasião passada no culto, né? Saudosa irmã Shirley, né, uma bênção, sempre foi uma bênção nas nossas vidas, né, uma mulher maravilhosa, né? Ela foi desafiada de decorar João 15, né, uma parte do texto ali, que Jesus falando sobre a verdadeira, né, e ela estava tão tensa, né, para falar, ela sabia de cor, estava tão tensa, né, que não sei se é por causa disso, ela chegou a passar mal, né, passou mal e ficou passando mal. Bem, pastor, agora o senhor falou, agora que eu não falo. Mas depois ela foi lá e falou, né? Ela foi lá e falou, né? Então, se passar mal, a gente socorre. Não, estou brincando, né? Socorre aí, né? E aí dá a oportunidade de todos falar. Então, vamos começar com as crianças. Depois as irmãs. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Salmo 109, 105. Lâmpada para os céus é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Amém, né? Agora as irmãs.
1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém. Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Amém. Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Isaías 55:8-9. 1 João 4,21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. 1 João 4,21. Amém. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Salmo 139:24. Seguia ao caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Amém. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, e que guarda a aliança e a misericórdia até de gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém. 1 Pedro 5:6. Milhares pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Falando em bem a palavra, pode dar o versículo e já dirigir-nos no momento louco. Salmos 1:1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem, então vamos agora passar para o nosso momento de cânticos. O que eles podem colocar de pé, por favor, para cantar primeiro hino, número 282, voz de melodia. Número 282, voz de melodia, onde quer que for, irei. Thank you.
9 do Loja de Melodia. Quão grande és tu. Número 9 do Loja de Melodia. Quão grande és tu. Bem, os irmãos podem se sentar. Vou só chamando o pastor para o momento missionário. Então, irmãos, então, vamos orar, né, pelos nossos missionários. Então, vamos fazer o seguinte, né? Manda, escolhe aí um missionário para nós orarmos hoje, né? No quadro aí. Escolhe um dos missionários, por favor. Pastor Geraldo, né? Então vamos orar, né, pelo pastor Geraldo. Nessa semana, parece que foi aniversário do pastor Alberto, né? E o pastor Geraldo, né, estando em Birigui. Né? Então vamos orar para que Deus o proteja ali, o guie, né, o conduza nas santas mãos do nosso Senhor e que a palavra de Deus possa ser evidente na vida dele, né? Que Deus, né, esteja o abençoando. Então vamos nos colocar em pé, vamos orar. Nós vamos orar pelo pastor Geraldo, já também orar pela oferta, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Geraldo.
Obrigado a Deus pela vida dele que tem servido o Senhor, que tem colocado o seu coração para trabalhar na edificação da igreja ali em Birigui. Seja com teu servo, Pai, dando ele condições de olhar para o Senhor, para a sua palavra, buscando Deus, o teu reino em primeiro lugar, e que o Senhor esteja protegendo ele, a sua família do mal, e que ele consiga, Deus, pela boa mão do Senhor, edificar aquele trabalho, que aquela igreja possa ser estabelecida, que possa ter, ó Deus, ali um pastor, que possa ser uma igreja missionária e que muitas almas possam ser salvas através daquele trabalho. Nós clamamos a Deus pelo teu servo, que esteja conduzindo, esteja guiando e que possamos, Pai, como igreja, estarmos segurando as cordas e sustentando, a Deus, o obreiro lá na obra, através das nossas orações, bem como através das nossas ofertas. Confiamos no Senhor, confiamos na sua palavra, clamamos que o Senhor o abençoe. Também, da mesma maneira, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja aqui em Carapata, abençoe as ofertas, multiplique, Deus, os recursos que têm entrado para a manutenção da tua casa. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós aqui. Estamos felizes, ó Deus, e clamamos que o Senhor nos ajude, Pai, a olharmos para o Senhor, buscar a teu reino em primeiro lugar e a nos desprendermos, Pai, das coisas materiais. Nos dê essa clareza, essa consciência e que a tua mão possa nos guiar aqui neste mundo. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se sentar, as crianças, por favor, podem chegar. Nós vamos recolher as ofertas neste momento. A Deus vos estará tocando também.
para o próximo hino, número 41, do Loja de Melodia, o Deus do Impossível. Número 41, do Loja de Melodia, o Deus do Impossível. Bem, Deus do Impossível. Os irmãos podem sentar, os grupos das moças podem estar chegando para fazer a oração.
Bem, aqueles que podem, se eu ficar de pé para cantar o próximo hino, número 8, do Voz de Melodia. A ti, ó Deus. Número 8, do Voz de Melodia. A ti, ó Deus. Podem sentar, estar chamando o conjunto dos jovens para cantar o próximo especial.
Bem, aqueles que podem trocar de pé para cantar o último hino dessa noite é o número 97, Voz de Melodia. Cristo é Senhor. Número 97, Voz de Melodia. Cristo é Senhor.
pastor Danilo tem palavra. Irmãos, graças por podermos cantar, né, e louvar o Senhor. E hoje nós queremos, né, falar um pouquinho sobre o que Jesus é e o que Jesus gostaria que fôssemos, né? O que Jesus sente e o que Jesus quer que nós sintamos também. Então, peço que você abra comigo, né, a palavra do Senhor, lá em Filipenses, né? Então, abra comigo lá em Filipenses. Né? Antes de nós lermos, irmãos, essa carta é uma carta tão maravilhosa, porque, não que as outras não sejam, sempre a palavra de Deus é maravilhosa, é claro, né? Mas essa carta aqui, irmãos, nos mostra, né, o que nós podemos ser em Cristo. Né? O que Cristo é e o que Cristo quer que nós sejamos. E dentre eles, irmãos, o inimigo quer nos derrubar, o inimigo quer nos abater, o inimigo quer fazer com que fiquemos, na realidade, tristes, abatidos, mas Jesus, né, já tem feito por nós grandes maravilhas. Né? Não está aí? Não? Ixi, eu tenho que ir aí para achar. Geralmente eu salvo na área de trabalho, acho que eu salvei dentro de uma pasta, né? Ok. Não vai achar, não vai conseguir achar. Muito bem, então foi o último arquivo que eu abri. Né? Acabei de fechar ele antes de sair de casa. Bom, agora abriu vários aí, né? Abriu vários aí. Então, irmãos, capítulo 2, se não lembro de memória, né? Capítulo 2, versículo de número 5. Né? Então vamos nos colocar em pé. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, verso número 5. Eu vou tentar lembrar o título, né? Eu esqueci o título. Semelhantes a Jesus. Agora lembrei, né? Também apareceu ali, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite, por podermos nos apresentar diante da majestade do Senhor. Seja conosco agora, Pai, neste momento, a mensagem, nos ensina a Tua palavra, trabalha nos nossos corações para que possamos contemplar a Tua glória e a Tua majestade. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Porque, irmãos podem se assentar como semelhantes a Jesus Cristo. Obrigado. Semelhantes a Jesus Cristo. Mas essa carta, né, aqui Filipenses 2 a 5, basicamente a carta toda dos Filipenses, ela nos exorta a termos uma maneira real, né, do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Eu pergunto para você, Jesus é real na sua vida? Então, irmãos, se Jesus não é real nas nossas vidas, ele precisa ser. Na sua vida, realmente Jesus está sendo pautado na sua vida, na sua mente, no seu coração. Ele é o alvo que você tem para seguir aqui neste mundo. Nós observamos que muitas pessoas querem ser como as outras. De repente você olha alguém e você pensa, eu gostaria de ser como aquela pessoa. Não sei se há alguém na sua mente que você pense assim, mas de repente você pode olhar alguém e dizer, olha,
eu gostaria de ser como aquela pessoa. Mas quando nós somos salvos, irmãos, o nosso alvo, a quem nós queremos ser realmente iguais, deve ser única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o alvo que temos, né, a seguir. Assim como a ovelha segue o pastor, né, Jesus, ele deve ser, né, o centro da nossa mente, o centro do nosso alvo, deve ser ali onde nós temos que seguir. Então, irmãos, quando Jesus está andando, nós devemos seguir os seus passos, né? Eu ouvi várias vezes essa ilustração, embora eu nunca tenha visto neve, mas essa ilustração eu já vi sendo contada, né, de que o pai sai de casa, né, e vai ao mercado, né? E aí ele está andando, né, pela neve até o mercado. De repente, quando ele chega lá no mercado, passa alguns minutinhos e chega o filho dele, né? Aí o pai fica até assustado, né? Como é que você sabia onde eu estava? Como é que você veio até aqui? Aí o filho responde: eu segui as suas pisadas, pai. Então saiu lá de casa, ele foi só pisando em cima uma da outra, né? Pisando até chegar lá onde o pai estava. Então, Jesus, irmãos, ele está marcando, ele já marcou os passos, né, que nós podemos seguir dele, né? E aqui nessa carta nós vemos vários passos a serem dados. A alegria, irmãos, é basicamente o assunto principal de toda a epístola, né? Então a palavra alegria, ela aparece por 16 vezes neste livro. Alegria. Você é alegre? Você tem alegria no seu coração? Ou você tem passado por momentos de tristeza, momentos de abatimento? De repente você pode dizer: pastor, eu tenho, né, sofrido muito, né, com sentimentos. Mas a carta está nos exortando, assim como Jesus, né, é a expressão maior de alegria, nós também devemos ser alegres. E o detalhe, nós, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em muitos lugares a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é feliz. E na carta de Filipenses está nos exortando a sermos felizes ou bem-aventurados. Mas todas as vezes que você pensa num versículo sobre bem-aventurado, está atrelado àquele versículo uma posição humana também. Então, por exemplo, lá em Salmos, Daniel citou Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então ele é feliz porque ele não anda, porque não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentava aos escarnecedores. Antes, o que ele tem? O seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de noite. Ou seja, ele tem que ter uma atitude para que seja feliz. Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o alvo e deve ser o centro das nossas mentes. É ali que eu preciso ir. Né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, esperarmos que por acaso, né, as coisas acontecerão nas nossas vidas sem um efeito e uma razão. Então, não vai aparecer como um passe mágico, né, dentro dos nossos corações o ser como Jesus, se nós não tomarmos passos para chegarmos naquela direção. Então, para sermos felizes, precisamos ter alguns passos. Então, só para nós posicionarmos aqui na carta alguns pontos, né? Não é a mensagem, não são os pontos da mensagem ainda, só para posicionarmos alguns versículos em cada capítulo, só para nós vermos como o nosso mestre é e como ele se manifestou, né, aqui neste livro, e como nós podemos ser tal qual eles, né? Então, por exemplo, notamos o posicionamento de Paulo em relação ao que ele considerava ser a motivação do seu viver. Olha aí, capítulo 1, versículo de número 21. 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Irmãos, quando Paulo diz assim, sede meus, o quê? Imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando Paulo olha para o Senhor Jesus Cristo, ele diz, o Senhor Jesus Cristo é a razão da minha vida. Não há razão para viver neste mundo se não for para viver para Jesus Cristo. Irmãos, não dá para pensarmos, sequer pensarmos a possibilidade de nos virarmos, ou virarmos as nossas costas para o Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe que o inimigo encha o seu coração com esse pensamento, né, de que as coisas seriam melhores se não estivesse, né, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe o inimigo pensar, colocar no seu coração para você pensar que no mundo há mais alegrias do que estar aqui neste local, nessa casa, neste momento. Eu sei, irmãos, a caminhada cristã, ela pode ser árdua, mas não tem outro caminho melhor que este. Não tem ninguém neste mundo agora, fora da vontade de Deus, né, que esteja melhor do que nós nesse momento. Ninguém. Por quê? Não há, irmãos, esperança fora do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Então, quer dizer, se eu vou viver aqui nessa terra, é para Jesus. E se eu morrer? Melhor ainda. Melhor ainda. A morte já não é mais um desespero, a morte não é mais algo que aterroriza. A morte é o momento em que estaremos ganhando, chegando na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, observe que Jesus é a razão do nosso viver, porque Jesus, irmãos, é a completa felicidade. Então, se você está servindo ao Senhor Jesus e pensa, na igreja é um lugar muito difícil, tem pessoas muito difíceis. A igreja tem pessoas muito difíceis, não tem? Tem, eu estou aqui, E você também, você pode dizer, eu estou aqui, Todos nós podemos dizer isso. E eu sou difícil. Então você vai dizer a mesma frase, eu sou difícil. É igual aquela senhora, que diz, pastor, eu vou para outra igreja, essa igreja tem muita coisa errada aqui dentro. Eu vou numa igreja que é uma igreja perfeita, Ela fala assim, vai não, mano, deixa a igreja perfeita lá. Se só ela for, estraga a igreja. Ou seja, não tem, irmão? Não tem. Mas, quando nós olhamos para as nossas vidas, Jesus é a razão do nosso viver, porque nele há vida, nele há alegria, nele há esperança. Então, no capítulo 2, irmãos, Paulo relata a graça de termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Veja capítulo 2, versículo 5. Nós podemos sentir o que Cristo sente, Sim, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui esse sentimento tem a ver com a humildade, Mas, irmãos, nós podemos sentir o que Jesus sente. Podemos olhar para o nosso mestre e saber que ele também padeceu tristezas aqui. É tão belo, irmãos, aquele versículo, às vezes nós não damos nem bola, É João 11:35, Jesus chorou. Jesus chorou. Às vezes não damos bola, para aquele versículo, que é bem pequeno, mas quão grande é esse versículo, irmãos. Jesus chorou. Ou seja, ele teve sentimentos de compaixão, algo que mexeu no seu íntimo, no seu coração. Então, Jesus, ele tem sentimentos. Nós podemos sentir o mesmo sentimento que ele, o sentimento que ele proporciona a nós, semelhantes a Jesus Cristo. Capítulo 3, irmãos, Paulo no capítulo 3 fala sobre ter a capacidade dada por Deus de ter a excelência do conhecimento de Cristo. Veja o capítulo 3, versículo 8, diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar
a Cristo. Nós temos esta capacidade de termos a excelência do conhecimento. Veja o versículo diz, pela excelência do conhecimento, Paulo pegou tudo que ele era e considerou como nada. Então, para mim, viver é Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo eu posso ter. E também eu posso, pela excelência do conhecimento de Jesus, desprezar daquilo que me cerca, de problemas, de dificuldades. E Paulo está falando até do seu conhecimento próprio. E no capítulo 4, irmãos, fala da paz e alegria de estarmos com a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo tem paz e alegria. 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sermos semelhantes a Cristo é termos, irmãos, no nosso coração paz e alegria, porque nós temos a mente de Cristo. E é claro, irmãos, que a alegria, e como nós falamos aqui, o bem-aventurado é uma condicional. Nós temos que fazer algumas coisas. O capítulo 4, versículo 8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você pensa só coisa boa, irmão? Ou você só pensa coisa ruim? A sua mente está cheia de coisa ruim. Deve falar assim, mas só não dá certo, vai para frente, as coisas não acontecem, meu Deus, pelo amor de Deus. Não dá, é só problema, é só frustração, esse mundo não presta, é só. Irmãos, a Bíblia nos exorta a pensarmos em coisas boas, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama. Se tem alguma coisa boa, alguma virtude, pensa nisso. Pensa nisso. Então, irmãos, a alegria e a satisfação é possível. Então, Jesus quer nos ver felizes. Esse é o desejo de Deus, que sejamos semelhantes a Cristo. Paulo olhava e disse, olha, a minha visão é Cristo, eu quero estar servindo a Jesus, eu quero fazer o que Jesus quer que eu faça. Mesmo em provas, podemos ver Paulo alegre, temos um relato lá de Paulo e Silas, quando apanharam, estavam cantando, louvando o Senhor. Mas irmãos, o nosso inimigo, ele não quer isso. Nosso inimigo quer nos abater, quer trazer tristeza, quer trazer desânimo. Então o inimigo quer destruir as nossas mentes. Você tem a mente de Cristo? Se você é salvo, você tem, Você tem a mente de Cristo? Amém? O inimigo quer destruir a sua mente, tirando o foco de Jesus, tirando o foco da palavra. E nós queremos olhar, irmãos, pelo menos, se não me engano, são 4 pontos de tanto o inimigo tentando nos abater, como também Deus, e o Senhor Jesus Cristo nos socorrendo e trazendo-nos alegria. Então, nós vamos focar agora no capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Filipenses 3, 18 a 21. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes eu disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, o diabo, ele deseja a nossa derrota. Se nós, irmãos, focarmos as nossas vidas aqui neste mundo, e focarmos as nossas vidas e as nossas mentes para pensar naquilo que está de errado nesse mundo, o diabo vai nos derrotar. Irmão, não coloque jamais os seus olhos nessa terra. O versículo 18 diz que muitos, graças a Deus não são todos, muitos há no mundo, que Paulo já tinha falado para os filipenses muitas vezes, disse
várias vezes e diz agora chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, me dá desespero quando eu fico ouvindo sobre política. Eu fico desesperado. Vou ser honesto, meus irmãos. Dá desespero. Não é nada agradável, né? Você diz quanta trama, quanta falsidade, quanta mentira, quanta coisa ruim. Isso dá desespero na gente. Tá? Irmãos, porque temos neste mundo muitos que são inimigos da cruz de Cristo. E nós temos, irmãos, vemos aí ataques do inimigo, né, tentando barrar a obra do Senhor, atrapalhando vidas, desanimando pessoas que estão servindo ao Senhor, de repente passam por momentos, desanimam, né, se abatem, Deus restaura, Deus recupera, Deus traz de volta, né, e muitos outros porventura caem e se desviam completamente, saem fora dos caminhos do Senhor. E nós, irmãos, ficamos tão frustrados com isso, ficamos tão abatidos, né? E muitas vezes, né, nós somos, irmãos, atacados por as hostes espirituais da maldade, usando pessoas. Usando pessoas. Às vezes pessoas que são próximas a nós, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, às vezes da igreja. Às vezes da igreja. Então, irmãos, se nós focarmos, né, as nossas mentes nisso, o inimigo quer acabar com a nossa alegria, não nos parecermos com Cristo, desanimarmos, pararmos, quer completa derrota das nossas vidas. E tem, irmãos, pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. É claro que, né, nós não queremos isso dentro da igreja. É claro que dentro da igreja não deve existir isso, tomara que não exista, jamais exista isso dentro da igreja, né? Isso é horrível. Mas, irmãos, tem hostes espirituais da maldade que sim, são inimigas da cruz de Cristo. Tem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Nós devemos fazer, irmãos, sai fora dessas pessoas. Quantas vezes nós damos ouvido para pessoas que são inimigas da cruz de Cristo? Jovens, né? Tem amigos, tem colegas, tem conhecidos, de repente vem, né, vamos sair, vamos passear, vamos aqui, vamos ali, e são inimigos da cruz de Cristo. Estão querendo só derrubar aqueles que estão em pé. Sai fora disso. Na escola, no trabalho, onde nós estamos, irmãos, saímos fora dessas pessoas, porque o diabo quer ver a nossa completa derrota. Então, irmãos, a mente do perdido está somente nesse mundo. Versículo 19 diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nesse mundo. É satisfazer o meu desejo hoje, satisfazer a minha vontade agora, satisfazer o que eu quero hoje. Mas é tão triste, irmãos, quando nós vamos porventura conversar com alguém, né? E nós percebemos, né, que as pessoas estão tão envolvidas com esse mundo que só procura prazeres terrenos. Satisfazer o meu problema agora. Depois eu vejo de novo, satisfaço depois de novo. Mas só, irmãos, só estão olhando para aqui. Não deixe que a sua mente seja colocada neste mundo. Quer ter alegria? Quer ser semelhante a Cristo? Quero pronunciar como Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Quer fazer isso, irmãos? Não deixe jamais a sua mente ser colocada aqui neste mundo, nas coisas terrenas. Porque de fato isso aqui vai nos abater. Aqui o texto diz, né, cujo Deus é o ventre. Aqui poderíamos fazer uma alusão à comida, né? Mas o contexto quer dizer satisfação própria. Pessoas que buscam satisfação própria. Satisfação própria. E muitas vezes nós, irmãos, não podemos deixar que o mundo nos use. Não deixe que o mundo te use. Tá? Uma advertência aqui para as moças, né? Não se envolva com a paz do mundo. Porque o Deus deles é o ventre. Só querem satisfazer os seus desejos.
Somente usar você. Mais nada. Ah, você vai ter um rapaz lá que é bom, que vai ser um bom marido. Bom, tome muitos cuidados. Tá? Eu trabalhava numa empresa e o patrão uma vez chegou em mim, ele tem um filho, né? E ele era divorciado. Esse patrão era divorciado e tinha um filho que era um rapaz, né? Chamava Jorge. Esse Jorge trabalhava conosco lá na empresa. Aí o patrão chegou em mim e disse assim: Danilo, meu filho aqui, o Júnior, né? O nome dele, o nome do pai. O Júnior, a mãe dele está levando ele nos barzinhos. Né? E ele citou o nome um bar, um restaurante de Franca. Ele disse: olha, está levando ele lá para uma namorada, né? O que você acha disso, Danilo? Eu falei para ele aqui na igreja. Na hora ele me pegou no pulo e acabei falando algo. Disse: até na igreja é difícil. Mas o que é, irmãos, né? Quem está nos barzinhos está buscando o que seu Deus é o vento, sua própria satisfação. Né? Nós estamos com um montão virado, mas antigamente eram os homens, né? Que iam para lugares assim para satisfazer os seus desejos. As mulheres estão fazendo a mesma coisa. Irmãos, a mente perdida está somente nesse mundo, então não espere nada bom vindo daqueles que estão incrédulos. Já quer a nossa derrota. E as pessoas que estão ao nosso redor estão com os olhos neste mundo. Nós não podemos pensar nisso. Capítulo 4, versículo 8 diz: para pensarmos em aquilo que é bom. E aí vem, irmãos, o terceiro lugar: não pertencemos a este mundo. Versículo 20 diz: mas a nossa cidade está no céu, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas se a nossa mente estiver nesse versículo, isso alegra os nossos corações. Alegra os nossos corações. Alegra o meu, pelo menos, de saber que a minha economia não está presa neste mundo. Porque na economia de Deus, né, 1 mais 1 necessariamente não é 2. 1 mais 1 pode ser 10, 1 mais 1 pode ser 11. 1 mais 1 pode ser qualquer coisa que ele quiser. Né? Porque da farinha e do azeite não faltou nada, né? Quer dizer, não tinha, mas não faltou. Colocava ali, fazia o bolo, depois vinha fazer outro bolo, mas não tem mais, mas fazia. Por muito tempo, né, Deus cuidou de onde não tinha nada. Então, é bom olhar se a nossa cidade não é daqui. Então, né, eu amo meu país, o Brasil. Né? Eu amo morar aqui. Não gostaria de morar em outro lugar. Né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, né? Diz o hino. Não, a música, né? Mas, irmãos, né, quando eu penso, né, que o meu reino, né, o meu reino está aqui neste mundo. Né? O meu reino está lá no céu. Irmãos, a nossa cidade é lá. Então, você é o que aqui neste mundo? Um embaixador apenas. Então, nós somos só de passagem. Então, se nós, irmãos, formos focar aqui neste mundo, né? Tem inimigos da cruz de Cristo. Tem pessoas que o seu Deus é o vento, que só pensam nas coisas terrenas. Nós não. Temos que pensar, irmão, nas coisas que estão de cima. Quer ser semelhante a Cristo? Pense nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. De lá, irmãos, da nossa terra, da nossa cidade, está vindo o Salvador. O Senhor, né, de todos, aquele que criou todas as coisas e que reinará em breve. Né? Ele já está reinando no nosso coração, mas em breve ele reinará aqui neste mundo. Em quarto lugar, irmãos, seremos como Jesus por completo. Versículo 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeitar também a si todas as coisas. Nós seremos como Jesus Cristo. Seremos como Cristo. Cristo veio a este mundo e forma
humano, 100% homem, deixa eu colocar assim, fica mais correto. Jesus veio 100% homem, 100% Deus. Ele veio aqui, até o símbolo aqui da cruz, ele veio e morreu em uma cruz. Foi crucificado. Quando ressuscitou, irmãos, né, ele não deixou essa forma. O seu corpo foi transformado em corpo incorruptível. Agora é um corpo que não está limitado mais a tempo e a espaço. Porque Jesus apareceu para os seus discípulos, estando ele de portas fechadas, né? Ele apareceu no meio deles. Ou seja, não precisa mais, não se limita à física deste mundo. E é tão interessante que Jesus comeu também. Depois de ressurreto, Jesus comeu. Esse corpo também pode se alimentar da matéria deste mundo. Jesus comeu, não está preso à física deste mundo. E é tão interessante que Jesus nunca deixará mais essa forma. Irmãos, o nosso mestre, ele veio a este mundo, está nos céus, um dia virá buscar-nos. Então nós estamos esperando ele voltar. Mas ele, com seu corpo glorioso, nunca mais ele deixará essa forma. Nunca mais. Então, o que Jesus foi contemplado, ressurreto, nós o veremos assim como ele é, da mesma maneira. Que Maria o viu ali no jardim, nós o veremos. E é interessante que Maria viu Jesus e não o conheceu, né? Somente quando ele falou, né? Quando ele falou, ela soube que era ele, né? E de fato, irmãos, Jesus carregará as suas marcas para sempre. As marcas nas suas mãos, né? Nós colocamos mão aqui, mas pode ser aqui, tá? Nos punhos, né? Jesus tem as suas marcas nos pés, e Jesus tem as suas marcas ao lado, né? De qual lado, né? Não sei agora, mas tem a marca. Irmãos, lembra quando Tomé chegou, né? Ele disse: não, Jesus não é só se eu ver, né? Eu creio, né? Então Jesus chega e fala: vem cá, Tomé, está aqui. E Tomé não precisou nem ver, eu acho, né? Acho que Jesus só veio olhar e falou: não, é o Senhor, eu sei que é o Senhor. Irmãos, Jesus tem o seu corpo glorificado e o seu corpo transformado. Eu creio, né? Eu creio que essas marcas que Jesus carrega, não poderia ter tirado essas marcas. Eu creio, irmãos, que é uma marca eterna, para que nós saibamos o que Ele fez por nós para sempre. Para sempre. E um dia, irmãos, nós teremos o mesmo corpo que Cristo. Tá? O mesmo corpo glorificado. Seremos semelhantes a Jesus. Então, se Jesus voltar agora, irmãos, o nosso corpo vai ser transformado. As perucas vão cair nos bancos, né? As dentaduras, né? Vai ficar tudo aqui, irmãos, né? Vamos subir para o céu, amém? Assim como ele é, o veremos, né? Infelizmente nós temos que ir adaptando algumas coisas aqui, né? Agora eu estou, né, um dos meus olhos está enxergando bem de longe, o outro não. E aí o que não está enxergando bem de longe, enxerga bem de perto, e o outro não. Então está assim, então, se está de perto é esse, se está de longe é esse, né? Então combina os dois para poder enxergar. Então, talvez até com um óculos. Mas quando Jesus voltar, não vamos precisar disso no céu, né? Seremos transformados, esse corpo abatido, o texto diz, né? Que transformará o nosso corpo abatido, né? Para ser conforme o seu corpo glorioso. Se Jesus voltar, minha peruca cai, né? Os irmãos saem, eu estou de peruca. Mas, irmãos, fica tudo aqui, né? Fica tudo aqui. Ou seja, né, teremos o corpo glorioso como o corpo de Cristo. Então, irmãos, não coloque seus olhos aqui. Sejam semelhantes a Jesus, né? O diabo quer nos derrubar. O mundo aqui, as pessoas estão pensando no seu prazer e nas coisas terrenas, mas nós não pertencemos a este mundo. E nós precisamos, irmãos,
E seremos um dia completamente iguais a Jesus. Então Jesus quer você bem-aventurado. Jesus quer, irmãos, vermos felizes. Jesus não quer nenhum dos seus filhos tristes e abatidos. Então, viver uma vida de desespero, pensando somente em coisas terrenas, é uma atitude de quem não tem esperança. Quem não tem esperança vai ficar abatido, irmãos. Vai ficar. Porque não tem esperança. Diz, isso aqui, até quando eu tenho que aguentar isso? Até quando? Nós temos esperança. Tá? Então, se você é um filho de Deus, a sua posição é de embaixador. Não pertence a esse mundo. Então não olhe, irmãos, para esse mundo aqui. Isso aqui é desanimador. Né? Olha para almas que precisam de ser resgatadas. Né? Que você é um soldado, que você é um embaixador, você está aqui apenas, né, a mando da sua cidade. Então, a nossa pátria, irmãos, está nos céus. Devemos, portanto, demonstrar que o nosso governo é regido pelo Criador e sustentador de tudo. Né? Ele é o nosso governante, Ele é quem controla todas as coisas. Isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Então, não dá para vivermos aqui nesse mundo como os perdidos, né? Que aí vamos também estar como eles. Né? Então, coloque sua mente naquilo que é espiritual. Coloque sua mente naquilo que é a palavra. Quer ser bem-aventurado, precisa de uma posição nossa. Saiba que em breve seremos em tudo semelhantes a Cristo, até mesmo no corpo. O versículo 21, né, do Filipenses 3 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, um dia estaremos lá no céu, né, para sempre. Lá não tem que pagar CPFL, lá não tem que pagar Garapava Saneamentos, né? Como é que é o nome? Garawater? Como é que fala aí? É em inglês, né? Mas só falar Garapava Águas, né? Então, não tem que pagar boleto, não tem que pagar, como é que chama aqui o 3B, não tem que pagar Paulista, não tem que pagar nada lá, né, irmãos? Né? Graças a Deus, não tem que comprar gás, né? Lá não precisa, estaremos lá um dia, né? Então a nossa esperança tem que vir de lá. E onde tem que estar as nossas mentes? Lá. Né? Então, semelhantes a Jesus Cristo. Jesus Cristo só veio aqui fazer a sua missão, né? Mas não colocou o seu coração aqui neste mundo. Então, não vamos colocar os nossos corações aqui neste mundo. Vamos curvar as cabeças, fechar os nossos olhos, vamos fazer um momento de apelo. Porventura, alguém do nosso meio não tem esperança de céu e diz, pastor, você falou aí, mas eu não tenho certeza do céu ou não. Gostaria que o Senhor orasse por mim. Levante sua mão, quero orar por você. Não tem esperança do céu. Levante sua mão, quero orar por você. Se ninguém, então vamos nos colocar de pé, mãos, cabeça curvada, olhos fechados. Se você gostaria de chegar a montar e pedir forças para Deus, para ser semelhante a Cristo, né, para olhar para o céu, para a sua pátria, não fixar a sua vida, os seus olhos aqui neste mundo, né, sabendo que temos aqui inimigos da cruz de Cristo, né, o diabo é o inimigo da cruz de Cristo, tem pessoas que estão olhando só para este mundo, né, então não coloquemos, irmãos, as nossas mentes e corações aqui neste local. Então, aqueles que quiserem chegar, né, pedir forças a Deus, a porta está aberta. Irmãos, as pessoas estão aqui neste mundo sem esperança. Muitos, né, estão desesperados. Muitos estão até ponderando sobre a vida. Né? Muitas pessoas deste mundo hoje, né, talvez estão ponderando, né, se querem continuar vivendo ou se querem tirar a própria vida. Isso é triste. Quando pessoas não têm esperança.
Irmãos, que Deus nos ajude, né? Que a nossa esperança seja contagiante. Possamos ter esperança. Que possamos, irmãos, como igreja, né, olhar para esses que estão padecendo, né, tristes, abatidos, possamos olhar para eles e termos condições de mostrarmos uma diferença. Quando as pessoas falarem, né, que as coisas não estão tão bem, possamos com um sorriso no rosto, não um sorriso de falsidade, né, não um sorriso amarelo, mas um sorriso real, né, possamos dizer a essas pessoas, né, que há esperança sim, que Jesus é a esperança e que Ele, né, pode nos dar alegria, mesmo neste mundo aqui, podemos ser bem-aventurados. Então, que Deus nos ajude a sermos assim. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, por podermos contemplar a beleza da Tua santidade aqui neste local. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela igreja, pelo tempo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela fidelidade dos Teus servos. Ajuda, Senhor, aqueles irmãos que têm sido abatidos por tantas coisas que este mundo tem proporcionado, por tantos desafios, ó Pai, que têm surgido, por tantos ataques que o inimigo tem empreendido. Ajuda, Senhor, proteja-nos, Pai, desses ataques. Nos dê corações, Deus, voltados para o Senhor Jesus. Possamos, Deus, como Paulo se posicionou, para que a nossa vida aqui seja para viver para o Senhor. Que não tenhamos outro objetivo neste mundo, a não ser glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada um daqueles que estão no altar, daqueles que estão nos bancos orando também. Que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado em nós, possamos ser a esperança daqueles que estão perdidos, possamos transmitir a esperança, que a esperança é Jesus, possamos, ó Pai, evidenciar isso no nosso falar, no nosso agir, e que o Senhor nos conduza. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos como igreja a termos um avivamento, Deus, nesses dias tão maus, tão terríveis, e possamos, ó Deus, através do Senhor, realizarmos maravilhas aqui neste mundo. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela palavra, pedimos a tua bênção, pedimos perdão pelo nosso pecado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. E o povo de Deus diz: amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, é bom estarmos aqui na casa do Senhor e podermos ter esse momento especial. Os avisos finais, tá? É só avisando os irmãos. Se você ainda não fez a inscrição para o acampamento musical, faça a inscrição, né? Então, acampamento musical. Quem deve reinar em cada canto? Ou quem deve reinar em todos os cantos, né? Então, Deus deve ser o rei, né, em todo canto. Tanto canto de lugar, em todos os lugares, como canto de cânticos, né? Então, Deus deve reinar em cada canto. A hora que estava organizando essa mensagem hoje, irmãos, né? Eu estava lá pensando sobre cânticos que falam sobre alegria, né? Então, qual é o primeiro cântico que vem na minha mente? A alegria está. Não, rock não, tem que vir rock na minha mente, né? Rock and roll, não, né? Pegar um cântico que é cântico de verdade, né? Cânticos, né? Ditoso dia, qual que é o outro? A alegria, né? Agora fala aí, esse canalete aí, olha, eu tive dificuldade depois por causa disso, né? Mas a alegria deve estar no nosso coração. Então, quem deve reinar em cada canto? Deus deve reinar em cada canto. Irmãos, de 19, 20, 21 de junho, então, dia 19 depois do almoço, né, terminando no sábado, dia 21, na hora do almoço. Né? Então, começa com o almoço e termina com o almoço. O valor é R$200, né? Faça sua inscrição
lá. Eu não sei quantos inscritos tem, né? Parece que não são tantos, mas nem não é uma informação do céu que o pastor pode não me responder, né? Mas o outro pastor estava me perguntando, parece que ele teve uma informação lá na sexta-feira, no jantar na chácara, né, de que tinha algumas inscrições, pelo que parece, né, vamos ter o evento sim. Então, né, faça a inscrição, tá? Conferências de aniversário, irmãos da Igreja Batista Betel, em Delta, tá? Então, é o 6º aniversário da Igreja Batista Betel em Delta. Então, o pastor Wilson está nos convidando, será dos dias 26 ao dia 29, tá? 26, 27, 28, 29 de junho. Então, vamos ter acampamento, né, no final de semana, no outro final de semana. E aí, né, já vai se programando. Então, o pastor Wilson pediu para termos uma confirmação daqueles que estarão indo no sábado, porque as irmãs lá querem preparar um jantar, né, então precisa ter um número de pessoas lá confirmado para receber bem os irmãos que estarão indo. Tá? Então, creio que não precisa ser hoje, né, essa informação, creio que pode ser no domingo que vem. Então, se prepare até o domingo que vem, tá? Para nós irmos no sábado. Pertinho, né? Agora, para mim, ficou mais longinho, né? Porque a gente saía, pegava só uma rodovia por baixo, e já saía lá na ponte, já estava perto. Agora tem que dar uma voltinha. Mas mesmo assim é perto, não é longe. Tá? Então vamos programar para estarmos lá no sábado, no dia. Aliás, não só, nós podemos ir até mais, né? Se nós puderem ir, né? 26, 27, 28, 29. Com exceção do 29, que é domingo, é bom que você esteja aqui, né, na igreja. E no dia 26, se eu não me engano, é quinta, né? Aí temos aula de música, né? Então, mas depende de estar na sexta-feira, né? E no sábado seria ótimo também. O pastor William vai estar pregando, né, nessas conferências. Tem mais algum aviso que eu preciso dar hoje? Não? Então, vamos nos colocar em pé, nós vamos encerrar em oração. Né? Então vamos ter uma palavra de oração, voluntariamente. Quem sentir o desejo, ora serve, por favor. Amém. Né? Então, cumprimentos aos outros, estamos despedidos. Deus abençoe. Então, toda uma ótima semana.